Muito bem, voltamos para o último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana. Lembrando, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho, a NASE Auditores e Consultores há 47 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto, conectando destinos, conectando pessoas, e Celulose Rio-Grandense há mais de 40 anos, contribuindo para o nosso desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, a partir de 3 de maio, a Celulose começa o processo todo de implantação da unidade que veio se agregar à unidade em Guaíba. Será um grande investimento de 5 bilhões de reais, que está, de certa maneira, fazendo com que a celulose se torne uma das indústrias de celulose mais importantes do mundo, e mudando substancialmente a infraestrutura, o perfil todo da cidade de Guaíba e adjacências, né? Ali tem quase 5 mil pessoas trabalhando de fora de Guaíba, mais os trabalhadores que eram de Guaíba, ou seja, a celulose hoje é uma grande indústria, uma fonte de renda e de alavancagem da cidade de Guaíba e daquela chamada Costa Doce aqui no Rio Grande do Sul, em que está inserida esta cidade de Guaíba. Ronald Denis Filho, nosso coaching de plantão. Como está, Silvio? Como é que está, amigo? Sempre muito festejado aí Tudo ótimo. Pelo mercado. Estamos aí bombando, iniciando o ano com todo o gás, fazendo várias turmas, levando o coaching para os municípios do interior, turmas já certas aí em Passo Fundo, Santa Maria, Tramandaí, Caxias do Sul e outras localidades. Quando for a Uruguaiana tem que pedir licença para ir a Uruguaiana, tá? Vamos conversar direitinho. Tá certo. Bom, um dos assuntos que mexe o coaching, quer dizer, que é importante para as pessoas que querem se desenvolver do ponto de vista profissional, pessoal, etc. e tal, é a questão do feedback. O que é o feedback para o telespectador que não tem ainda digamos assim, uma aproximação maior do que seja o feedback? Perfeito, Silvio. É um assunto que eu considero vital hoje nas organizações e para as pessoas, e também eu considero como um dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional dos mais importantes. O mais incrível que nós podemos falar para o nosso público, para o gestor que está nos assistindo, para os coaches que estão nos assistindo, os executivos, é que, por incrível que pareça, muitos gestores têm medo de dar feedback para os seus funcionários. Mas medo por quê, né? Mas eu vou começar assim, fazendo uma pergunta para você que nos assiste. Você já se sentiu assim? O Lucas aí vai colocar uma imagem aí. Essa imagem, o que ela fala? Ela fala justamente de que quando os gestores chamam as pessoas têm medo. Por que as pessoas têm medo? As pessoas têm medo porque não é um costume, muitas vezes, não há uma cultura dentro da empresa, não há um costume do gestor, muitas vezes, em chamar o seu funcionário, o seu colaborador, para dar feedback constante. E aí o que acontece quando ele chama? Quando ele acontece, a primeira coisa é o funcionário ficar morrendo de medo de ser demitido, ou de estar sofrendo, óbvio, né, uma reprimenda. Existem outras palavras de menor calão que, óbvio, que eu não vou falar aqui, mas que você que nos assiste deve estar pensando. E aí o funcionário fica com receio de ir conversar com o chefe. Se é numa sexta-feira, então, Silvio, bom, aí o pânico bate, porque sexta-feira normalmente é o dia onde, infelizmente, as empresas dispensam os funcionários, né? Então, o que eu quero deixar como dica para você que nos assiste hoje? Em primeiro lugar, o feedback ele deve ser constante. Você deve dar feedback a toda hora para o seu funcionário, né? Não é só quando ele faz coisas que não são tão boas para a empresa, você também deve dar feedback das coisas positivas, né? Vale aquela máxima da liderança de que elogio nós damos em público e um feedback, uma reprimenda ou alguma coisa negativa, nós vamos dar em particular. Outra dica que eu quero te dar é o seguinte: o feedback ele tem como grande objetivo desenvolver as pessoas que o recebem, né? Então, você, de hipótese alguma, pode atingir a pessoa, porque antes do profissional, nós temos quem? Nós temos o ser humano. Nós temos uma pessoa que está ali e que está necessitando daquele trabalho para tocar a sua vida com a sua família. Outra dica muito importante: feedback, Silvio, tem que ser dado na hora ou, na pior das hipóteses, no dia seguinte.
Por quê? Imagina, nossa memória é super volátil. Tem pessoas que não lembram o que comeram ontem. Imagina se você chega para um funcionário e diz para o funcionário o seguinte: olha, ô fulano, você lembra do que aconteceu a semana passada? O cara, imagina, ele não lembra nem o que aconteceu há 1, 2 dias atrás, como é que ele vai se lembrar do que aconteceu a semana passada? Então, na verdade, o feedback, se você não gostou de alguma coisa que o seu funcionário fez, que o seu colaborador fez, chama ele de canto, conversa na hora, na pior das hipóteses, no dia seguinte, explica para ele o que aconteceu. E para isso eu vou trazer uma técnica para você, que talvez alguns de vocês até conheçam, que é de certa forma bastante divulgado nos meios empresariais, que se chama a técnica do feedback sanduíche. Por que feedback sanduíche? O Lucas vai botar uma imagem aí para você entender melhor o que eu estou falando. Ele começa... Por que o nome dele é sanduíche? Porque ele começa da seguinte forma. Você começa, em primeiro lugar, elogiando a pessoa. Por que elogiar primeiro a pessoa? Pelo seguinte, quando você elogia uma pessoa, você abre os canais neurais dela. Ou seja, ela fica de uma forma... Ela relaxa porque ela está vendo que a coisa talvez não seja tão feia quanto ela espera. Então, naquele momento, ela relaxa e ela está mais aberta a receber aquilo que você tem a dizer. Bom, aí depois vem o recheio do sanduíche. O recheio o que é? O recheio é o que ela fez de atitude, de ação, ou alguma coisa que ela deixou de fazer que não foi tão positiva assim. Então você diz para ela o que foi o fato, sempre baseado em dados e fatos, nunca focado na pessoa, você diz para ela o que aconteceu. E você termina o seu comentário com ela, a sua sessão de feedback com ela, elogiando novamente. Então, elogia, entrega o feedback daquilo que não foi bom e depois elogia novamente. Vou dar um exemplo bem rápido para você, que é muito comum dentro das organizações. Pessoas chegarem atrasadas nas empresas. Né? E com esse problema de ônibus, de caminhoneiro, enchente, chuva, muito comum hoje nas empresas. Então, imagine que eu estou dando feedback para uma pessoa, eu digo, fulana, eu gostaria de dizer para você que você é uma excelente funcionária, você tem prestado serviços de relevância para a nossa empresa, só que tem prejudicado muito você os seus frequentes atrasos. Então, nós gostaríamos que, para que isso não te afetasse, que você deixasse de chegar atrasada, porque, afinal de contas, não vai ser aí 15, 20 minutos que vão afetar muito o seu trajeto, enfim. Você tem condições de fazer isso de uma maneira melhor, chegar mais cedo, sistemática. E tal. Claro que você pode ter dois viés aí, né, Silvio? O viés daquela pessoa que concorda, mas sempre tem aquelas pessoas que não concordam muito e que argumentam. Tipo, pô, mas tu vê, né, chefe, eu tenho que levar meu filho na creche, ou eu tenho que deixar o meu filho em algum lugar antes. Ok. A gente entende esse tipo de coisa, mas a empresa não pode ser penalizada por uma questão pessoal, uma questão que envolve a família da pessoa. Então, eu falo o que não está bom e, por último, eu digo, porque, como eu te disse, você é uma pessoa que vem prestando um excelente trabalho na empresa e a gente quer que você continue se desenvolvendo, continue crescendo e nós queremos te ter ao nosso lado. Então, aí fechou o feedback sanduíche. São essas coisas, essa questão da pontualidade, as pessoas sempre dão uma desculpa para as coisas, né? Tem uma faixa de população que a gente sabe qual é, que ela gosta muito desse tipo de desculpa. E isso é a pior coisa para o funcionário, a pior coisa para uma carreira profissional, é o camarada não ter uma disciplina de pontualidade nas suas obrigações profissionais. É ou não é? Tem muitas empresas que demitem o cara porque o cara tem o hábito de chegar sempre atrasado. E sai sempre, o cara que chega sempre atrasado, ele normalmente quer sair antes também.
Né? Quer dizer, ele prejudica o serviço dele e a empresa nas duas pontas, ao chegar atrasado e eu queria sair mais cedo. Quer dizer, realmente, isso é muito do trabalhador brasileiro, essa cultura nossa, que eu sempre estou fazendo um livro exatamente sobre a crença, né, que essas coisas, que é muito assim, por exemplo, o protestantismo, né, que foi dos países que hoje são líderes e foram quem deflagraram, né, os países, a Revolução Industrial, ele tem uma ética chamada judaico-cristã, mas que o protestantismo de Lutero e Calvino abraçaram, que está embasada na pontualidade, no compromisso, na poupança, no investimento, na independência financeira, quer dizer, em todas as coisas que elevaram essas nações. Hoje já está acontecendo o contrário nos Estados Unidos, porque tem um certo sincretismo religioso que nós somos penalizados aqui, também lá. Então, de certa maneira, isso, as pessoas que querem progredir na vida têm que ser pontuais, têm que ter compromisso e ter pontualidade, a começar por aí. Perfeito. E você que nos assiste, que quer se desenvolver como gestor, quer se desenvolver como executivo, como coach, o feedback é um tópico, é uma competência que qualquer um de nós tem que saber dar e receber com maestria. Com certeza. Porque você também tem que ser um bom ouvinte para também aceitar os feedbacks que as pessoas vão te passar. Tá certo. Né? Ronald, um abraço. Um abraço, Silvio. Obrigado. Qual é o endereço? Vamos botar o endereço do coach aí, né? Da sociedade. Sociedade, né? Gaúcha, www.sgcoaching.com.br. Uma boa semana. Boa semana, obrigado. Ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Uma bela semana também para vocês e até a semana que vem. Até lá.